away now, I guess I'll be with you to the end. Guess I'm on my way, I might be glad to stay. E hoje é a live conforme todas as semanas a gente faz, Mentes Barulhentas, parte 13. É a 13ª live que a gente vai falar terças e quintas-feiras, falando aqui de relacionamento humano, de comportamento, gestão das emoções, gestão dos pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos intrusivos. Vamos aí trabalhar com a sua mente para ajudar você a melhorar a qualidade. Passada, Marini, que bom que você voltou. Seja bem-vinda. Boa noite, Lotus. Luísa, Eufrásia, boa noite, boa noite. Maria José. Aguardar mais um pouquinho aí pra gente começar, esperar o TikTok anunciar a live. Que você tenha uma vida mais plena, mais feliz, que você deixe de sobreviver e passe a viver de forma plena, de forma presente, aqui nesse plano terreno onde a gente vive. Você foi passear, Marini? Que bom! Eu fiquei aqui recluso no meu jardim. Começa o assunto hoje, um assunto interessantíssimo, a importância dela na nossa vida e o porquê que surgiu tantos estudos aí nos últimos anos falando sobre isso, tá bom? Que bom, aí o pessoal já está sendo anunciado aí no TikTok, já já a gente começa. Isso, Marini, vamos falar hoje, Marini, de coisa interessantíssima aqui que eu separei para vocês aí, ó. A live de Kindres da perda, a gente falou do luto, a gente falou das doenças, né, em estados avançados, a gente falou do câncer, pessoas que têm câncer aí, a gente falou o que a mente pode fazer para projetar, né, um ambiente mais humano para as pessoas que estão em crise aí, ou vivendo um momento ruim, difícil, né, na vida, como um tipo de doença como câncer, doenças terminais, etc. Que bom, like aí para... Não havia acontecido ainda. Essa é a 13ª live de uma sequência de lives que o título é de Mentes Barulhentas. Como gerir seus pensamentos, gerir suas emoções, aprender a cuidar a tua mente para que cuide do restante, do corpo, da alma, e que você tenha uma vida mais plena, mais feliz, mais saudável. Aí, esperar mais um minutinho, 18h35 eu já começo. E tem que falar um pouco também para vocês que a gente visualizações aí, falando tocando num ponto interessante, né, que é o cansaço emocional das pessoas, que anda todo mundo cansado emocionalmente falando, não é nem fisicamente, mas emocionalmente. Tudo bem? Obrigado. Gratidão, meu amor. Obrigado. Bom demais tê-los aqui, gente. Muito bom. Somente a barulhenta, Lotus. A gente vai trabalhar um pouco isso hoje, vamos falar disso. Então vamos começar, gente. Como eu sempre começo a live, da administração, da gestão dessa mente, eu ensino vocês, transfiro um pouco de conhecimento de como gerir seus pensamentos, como gerir suas emoções, como aprender a cuidar, né, melhor da sua mente, para que o resto, pleno sofrimento, em angústia, em dores aí que carregam há décadas, as pessoas acabam adoecendo. Mas o que é bom, o que é importante é que tem como curar isso, tem como tratar, tem como melhorar isso. Até porque nós não viemos aqui nessa vida com manual de instrução, nós nascemos simplesmente, fomos jogados ao mundo e ninguém deu um manual para nós, né, de instruções aqui. E eu sempre falo, que bom seria se lá atrás, quando tivéssemos nascido, a gente dentro das escolas, a gente já tivesse contato com neurociência, com física quântica, se a gente já tivesse aprendido, né, o que é o cérebro, como que ele funciona, né, efetivamente, né, não somente pela ciência biológica, mas como que o cérebro funciona, por que onde a gente produz todos esses mitos que estão dentro da tua mente aí, tá bom? Meu nome é Emerson Ângelo, a turma me chama de Ângelo, eu sou mentor, escritor, e a gente tem agora a nossa terapia nas lives de terças e quintas, às 18h30 aqui no TikTok, tá bom? Sejam bem-vindos e vamos começar aí falando do que interessa, de reprogramação mental, transformando seus pensamentos, transformando a sua vida. Eu sempre falo nas lives aqui, que se a gente tiver
as nossas decisões sempre foi Maria da mente. Eu sempre digo também que o mundo, ele é regido pelas mentes calmas, mentes que pensam efetivamente antes de responder, antes de tomar qualquer tipo de decisão. Então o importante aqui é o passado não nos interessa. O que interessa é o que nós vamos fazer com o presente, daqui para frente. E esse é o ano da mudança, a melhorar de vida e avançar nos próximos anos aí, com prosperidade, abundância e com uma administração melhor da sua mente, da sua cabeça, do seu movimento, para atingir a autoconsciência, que é o que eu venho ensinando aqui já pela 13ª live, que é o 13º capítulo da nossa história. Eu tenho o meu livro que está na Amazon, para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, é só ir lá na Amazon ou no Hotmart, que tem um e-book, Quando Desistir de Sobreviver. Vou pegar na Amazon para você comprar, tá bom? Ou se não, tem os links aqui na página também, é só você entrar. Oi, mais um para a nossa equipe, seja bem-vinda, Rose. Lotus também, eu vi que você entrou na nossa equipe aí, obrigado, viu? Seja bem-vindo. Se você vai assistir uma palestra ou uma mentoria, ou se você vai contratar alguém para te ensinar, ou se você vai buscar no YouTube, na internet, enfim. Lá é um guia do autodesenvolvimento reprogramando a sua vida, tá bom? E é muito interessante o livro, vocês vão gostar de ler, vocês vão dar boas risadas também com as histórias. Vale a pena a leitura, tá? Outra coisa, continuando aqui, hoje o tema é reprogramação mental, transformando seus pensamentos, transformando sua vida. Eu tive agora à tarde, eu estava estudando e caiu para mim lá uma história de Joe Dispenza, que é um dos maiores especialistas em neurociência do mundo, que ele estava dizendo exatamente isso, que a gente não aprendeu a lidar com os nossos... É na impulsividade. A gente responde tudo na prontidão, sem pensar. E o que ele sempre traz para nós? Aprendemos a administrar a mente, o pensamento, para que a gente não tome decisões. Vamos conversar bastante sobre reprogramação mental. Eu digo para vocês que quando eu comecei a reprogramação mental, eu era cético, eu não acreditava muito nisso. Só que a gente só muda quando a gente vai para o fundo do poço. E depois que eu cheguei no fundo do poço, que eu ia mudar a minha vida para que eu conquistasse meus objetivos, conquistasse tudo que eu perdi de novo. E é interessante falar isso, porque até então, quando eu estava em dopamina, em desejos momentâneos, em bebida, em festas, em eventos e etc., eu não via o outro lado, que era o quê? Cuidar da minha mente e do meu corpo, perder empresa, perder um monte de coisa que eu havia conquistado nas últimas décadas. Foi aí que eu percebi que eu teria que mudar. Eu falei, agora eu tenho que entender, eu tenho que buscar entendimento para sair desse fundo, do fundo do poço. E ele acaba ficando lá. E o que eu ensino para vocês é sair desse fundo do poço, é deixar esses problemas para trás, é entender a importância desse problema na sua vida. E foi o que eu fui buscar. Foi fácil? Obviamente que não, porque nós temos um monte de crenças limitantes que faz com que a gente fique no fundo do poço, que ela não faz com que a gente não saia do fundo do poço, porque a gente gosta de chamar atenção, a gente gosta de ser a bola da vez, que as pessoas se preocupem com a gente. Porém, eles estão fazendo um mal danado para nós, porque estão incentivando a gente a continuar no fundo do poço. Nada mais é do que vitimismo puro e ego, acima de tudo, que o ego, ele acaba dominando as nossas decisões. O ego faz com que a gente dramatize, que a gente se vitimize e que eu percebo que a pessoa está confortável naquela situação que ela está vivendo. Não é curioso isso, gente? Parece que a pessoa, ela me fala do problema. E os likes que eu aprendi cortando um pouquinho que eu tava falando aqui, na live passada, eu não sei quem que foi, que me ajudou aqui, que os likes, que a gente passou de quase 40 mil likes na nossa live. Likes a gente recebe, mas essa live, ela é distribuída dentro do TikTok e ajuda a gente a melhorar a vida de todas as pessoas aí, ou contribuir com alguma fala, alguma reflexão, alguma coisa que eu faço. Na hora que a gente vai começar a terapia ou a mentoria, eu percebo que as pessoas não querem sair do fundo do poço. Eu até postei hoje uma reflexão dizendo que o maior medo da pessoa não é a mudança, mas é o que essa mudança vai fazer com ela. Então é o medo de mudar realmente, é o medo de algo ao
mesmo de Marco Aurélio, de Epicteto, de Sêneca, que já falava que o maior problema é a mente humana, como ela trabalha as dores, como ela trabalha, né, os problemas, porque ela acaba ficando refém daquilo e por muitas vezes esses pensamentos intrusivos e negativos dominam a nossa vida. E nós acabamos ficando paralisados. Oi, Cristina, seja bem-vinda, um beijo para você. E o que acontece? Essa paralisação, ela é tão sutil que continua passando por o mesmo processo já há anos. Mudança de relacionamento, mudança de emprego, ou não, ou continua na mesma vida e essa pessoa não prospera, ela não evolui. E toda vez que você a encontra, essa pessoa continua na mesma situação. Isso serve como exemplo para nós, para que a gente pegue uma pessoa como essa. Eu não quero fazer parte desta manada, eu não quero fazer parte, eu quero ser totalmente diferente. Eu quero ser um ser humano melhor, porque eu vou melhorar a minha vida. Eu hoje tive o prazer de estar assistindo o Joe Dispenza falando, ele estava num podcast, milionários, e ele tratou essas pessoas ao longo de uma década mais ou menos. E no final, a hora que esses caras conquistaram tudo que eles queriam, dinheiro, fama, sucesso, simplesmente a busca por desejos, por prazer, por dinheiro, por status. E no final, eles disseram o seguinte, que nada valeu. Parece estranho falar um negócio desse, né? Mas olha que interessante, só é válido, gente, as coisas, mexe com teu vício emocional. Quando você tenta uma mudança, você auto se sabota. Você vai se sabotando para que você não saia. O primeiro dado que eu digo para vocês, que é neurociência, ela deve ser feita, ela deve ser executada. Porque a gente também tem o hábito de cair no conformismo. Por que a gente encontra tantas pessoas em tantos empregos que não gostam daquele emprego? Por que a gente vê tantas pessoas em tantos ambientes tóxicos, ruins, que adoecem as pessoas e essas pessoas não saem, não tomam decisões que mudaria a sua vida? Ele aprendeu a se vitimar, ele aprendeu a se adoecer nas situações, ele acaba se colocando numa situação de conforto e não saindo das situações que faz com que ele se aprisione, que ele fique preso. E é uma prisão de portas abertas, que ele precisa somente mudar o gatilho da sua mente, para que ele tome as decisões que ele precise. Eu perguntas para ela, a pessoa não quer sair do casamento. Por que ela não quer sair? Porque ela não se preparou ainda internamente para que ela se cure e ela consiga tomar a decisão. Paliativa, que às vezes essa ajuda não vai acontecer nada, porque não adianta, ela pode ter o melhor mentor, o melhor terapeuta do mundo, o melhor psicólogo, mas se a mudança não acontecer dentro dela, se ela não tiver essa vontade, se ela não tiver esse start da mudança, vocês entenderam? E a gente vê isso diariamente em amigos, em colegas, em pessoas da família e em nós mesmos. Então tudo isso que eu tô falando para vocês não é novidade, mas vale como reflexão para que a gente consiga mudar a partir de hoje. Eu quero mudar minha vida porque eu não quero ter os mesmos resultados que eu tive até agora. O tanto que isso é importante e interessante. A virada de chave ela é necessária e ela é obrigatória para que a gente consiga saber que precisa. É querer e mudar, é tomar a decisão da mudança. Tá bom, gente? A reprogramação mental, ele é um processo de transformação interna e que visa modificar padrões de pensamentos negativos, pensamentos limitantes, produtiva, mais eficiente. A gente tem que se imaginar que é um jardim e a gente tem que plantar plantas novas. Tirar as plantas velhas, as plantas que estão já morrendo e colocar plantas novas. Se você plantar sementes de negatividade com medo, eu digo que a mudança começa quando a gente muda os pensamentos. Porque nós sempre repetimos, a gente cria um padrão de pensamentos mentais. A gente continua, inclusive, repetindo todas as nossas ações. E é imperceptível. É aprender a observar o que você está pensando. Você vai ver que você está pensando a mesma coisa há anos, há décadas. A Leia Siqueira, massoterapeuta, fez uma pergunta: o que fazer? Peraí.
para ajudar aquele que não enxerga seu erro, mas sabemos que ele está indo para o fundo do poço. Ó, Leia, deixa eu te falar uma coisa. É uma dúvida muito grande das pessoas, tem muita gente que quer ajudar, mas a mudança tem que ser de dentro para fora e ela é individual. É ele que tem que notar que ele precisa mudar. Se ele não enxergar que ele necessita, não vai adiantar nada você ajudá-lo a sair, porque ele vai voltar para o fundo do poço novamente, se isso for o que ele quer. Se na cabeça dele estiver pronto e já internalizado que ele quer ficar no fundo do poço por N, uma primeira rodada comigo, numa mentoria rápida de 1 hora, 1h30, para que a gente entenda o caso, para depois a gente orientar. Porém, não adianta a gente querer mudar o outro, que a gente não tem esse poder. Infelizmente, não somos nós que mudamos ninguém. Quem muda é a pessoa, se ela querer mudar. A pessoa só enxerga novamente a vida quando ela está exatamente no fundo do poço, quando ela não tem mais alternativa, quando ela não tem como mais cavocar o buraco. Aí ela começa a encontrar, buscar saída. Talvez ainda ele não esteja no fundo do poço. É fácil, a gente traz ele para uma mentoria e eu obviamente que eu vou persuadi-lo para que ele saia, mas isso é uma mudança interna e individual. É ele que tem que querer, é ele que tem que buscar, é ele que tem... Olé, eu vou dizer uma coisa para você com todo o coração, com toda a sinceridade. A gente tem que cuidar de nós mesmos. Isso não é egoísmo, nem individualidade. Isso é individuação, é diferente. A individuação, mas se está fazendo mal para você, é porque não é seu, não te merece e não é isso que você precisa para sua vida ou que você sonhou para você. O que você precisa é entender como que você vai melhorar para que você não atraia mais esse tipo de pessoa para perto de você, que é o que eu ensino aqui aí sim, é esse trabalho que eu faço com você. É ensinar a você a se amar, a você a se gostar, a você a entender como funciona. É simplesmente uma carência que a gente tem. E a gente procura felicidade externamente, principalmente em relacionamentos, principalmente no outro. Não, a gente só vai ser feliz, Leia, se a gente descobrir a felicidade dentro de nós e sozinhos, para depois a gente amar alguém, para depois seu já está aqui no universo. Você só precisa mudar os estágios vibratórios para que você atinja os altos níveis vibracionais, para que você atraia tudo que você deseja na tua vida. Caso contrário, você vai ter sempre os mesmos, dando uma vida que podia ser maravilhosa e bem vivida se você tivesse aprendido a cuidar de si mesma. Acho que eu respondi, não respondi, Leia? Então, enfim... Exatamente, ó, eu sempre levei os fardos e adoeci. As pessoas adoecem a gente. Quando a gente mergulha no problema do outro, o que você faz? Você de parasitas, de parasitários. São pessoas que não aprenderam a cuidar da mente, não procuraram melhorar de vida e nem procuraram gerir seus pensamentos. E acabam o quê? Acabam adoecendo as pessoas que estão conosco. Pequenos momentos que fomos felizes. Mas a gente descarta o grande movimento que é feito, a grande força, a grande energia que a gente se dispõe para ajudar, para ter o outro do lado da gente. Esse é o maior auto-engano que existe. A gente querer agradar, querer fazer por outro, sendo que ele não com ele. E dizer, não, eu te amo, ou eu te quero, e eu vou mudar, e eu vou procurar conhecimento, aí muda de figura. Aí sim a coisa começa a mudar. Aí você pode realmente mergulhar, porque essa pessoa quer a ajuda de alguém e ele vai fazer mais. Eu não estou falando de você, Leia, eu estou falando de mim mesmo. Eu falo que a duras penas foi eu mesmo que trabalhei eu mesmo como paciente. E digo que eu tive grandes perdas na minha vida. E eu tive que me recuperar sozinho. E hoje eu digo pra você que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi melhorar os meus pensamentos, foi melhorar o meu corpo, a minha vida, melhorar o modo de viver, trazer uma vida muito mais vivida. E eu até nem fiz a pergunta que eu sempre faço. Vendo? Me responda aí, ó, no chat.
Vocês estão vivendo ou sobrevivendo? Essa é uma pergunta que parece simples, mas muita gente não sabe responder para mim. Por quê? Porque elas estão presas em crenças limitantes. Obviamente que eu fico indignado e quero ajudar todo mundo, mas eu sempre faço a pergunta, e Jesus Cristo fazia essa pergunta, isso está na Bíblia. Ele só curava as pessoas e ele tem essa pergunta: eu sou a cura. Olha que lindo que Jesus mostra pra gente, mas a pessoa tem que querer. Se ela não quiser sair do fundo do poço, não há Cristo que vá tirar ela de lá do fundo. Entenderam, gente? É duro, as palavras são duras. Entra a reprogramação mental, é onde tudo começa. Se a gente aprende a reprogramar a nossa mente, os nossos pensamentos, obviamente que a gente vai abrir espaço para que venha novos pensamentos, novas conclusões, novas... a hora que eu tiver dinheiro eu vou resolver minha vida. A hora que eu ganhar isso, não é, gente. Primeiro você que tem que trabalhar você internamente, porque as outras coisas externas, elas acontecerão naturalmente na tua vida. Gente, nós positivamente em altas frequências, obviamente que eu vou o quê? Vibrar e atrair só coisa boa pra mim. Por isso que tem que acordar e agradecer a Deus por mais um dia de vida. Por isso que nós temos que acordar com um sorriso no rosto. Por isso que a gente tem que acordar e ficar pelo menos uns 5 minutos contra a verdadeira felicidade. É assim que funciona. Não é eu ter um carro importado de 500 mil reais, 1 milhão, não é eu viajar para Dubai. Isso são momentos materiais. Acontece internamente. Ela é um sentimento, ela é um sentido. Se a gente não estiver feliz, você pode estar em qualquer ambiente, gente. Vocês podem estar pulando no carnaval lá do Rio de Janeiro, no melhor bloco lá, no melhor camarote. E eu custei entender isso. Ao longo da minha vida, eu fui executivo de grandes empresas, tive altos salários, eu atingi o topo várias vezes, eu fui um cara que passou por grandes multinacionais e fiquei marcado como um dos melhores gestores desses lugares que eu passei, mas eu nunca fui um cara feliz, eu não era feliz. Porque eu não entendia o que é a felicidade. A felicidade para mim estava exatamente nas coisas. Estava no material. Eu ter um belo várias vezes, mas e aí? Eu estava feliz? Gente, tem viagem que eu fiz pra ilha paradisíaca, que eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu nem lembro da viagem. Eu nem lembro dos detalhes da viagem, de tão doente que eu estava mentalmente, emocionalmente. Ajudar a fazer alguma coisa para alguém, mas enfim, mas isso tudo baseado no nosso conhecimento de nós mesmos. Hoje eu tô falando muito, se eu estiver falando muito aí, vocês podem perguntar aí para me interromper. Honestidade você vai encontrar sempre aqui, Fabi, porque felizmente eu tento ser muito direto e muito claro, porque é assim que a gente consegue. Então, gente, a reprogramação mental começa por aí. Esse é o primeiro passo para a mudança que a gente quer na vida. Primeiro, conhecer o nosso cérebro, começar a avaliar o nosso cérebro, entender como é que ele funciona, para que a gente possa aí sim buscar ferramentas, buscar uma mentoria, uma terapia, buscar as lives aqui do Ângelo, terapeutas, filósofos, que tem um monte de gente boa no mundo inteiro, e hoje a internet nos traz um emaranhado de conhecimento que a gente consegue extrair conhecimento sem precisar pagar muito caro. Boa noite, Dani, seja bem-vinda também. Gente, um monte de gente legal que tá de novo na nossa live aqui, ó. E de novo, é a 13ª live, e para quem é novo aqui, todas as terças e quintas. Mas eu queria agradecer vocês. Já somos quase 40 seguidores em 2 meses, mais de 9 mil, quase 10 milhões de visualizações nas nossas reflexões, as reflexões que eu posto aqui. Um beijo para vocês, obrigado, e é por vocês que a gente tá aqui. Olha que coisa gostosa de ver, os números do TikTok são impressionantes, porque eu recebo esses números todos os dias.
o TikTok me parabenizando e, obviamente, nos parabenizando. Um pouquinho de conhecimento para todo mundo aí. E o tanto que isso é prazeroso, é gostoso e é o meu propósito de vida estar aqui dividindo um pouquinho de conhecimento com vocês. Um grande beijo mais uma vez e obrigado. Que Deus abençoe vocês sempre. E aí, gente, a gente continuando com a reprogramação mental, tem um hoje para a gente falar um pouco disso e o tanto que é interessante. Dentro da física quântica, tem um dado que chama neutralidade. O que é a neutralidade? Vocês vão entender agora, porque é muito fácil de entender. A linha de raciocínio. Pensa, guarda esse nomezinho aí, neutralidade. Entre a diferença entre reagir e observar a situação. Aí eu pergunto para vocês, por que a maioria das pessoas perde energia? Vocês já se sentiram exausto energeticamente quando vai conversar com alguém, quando vai ter uma discussão, ou quando vai, ter que resolver algum conflito, algum problema, né? Mas o que acontece? É que nós não aprendemos a lidar com a nossa energia. E a energia tem tudo a ver com física quântica, com neurociência, com neuroplasticidade, que é quando eu falo aqui do que nos condicionou a reagir impulsivamente. Ela nos ensinou a brigar, a discutir. Não é assim? A gente, pra ter as coisas, a gente tem que brigar. Até tem muito ditado popular aí, né? A gente só conquista as coisas se a gente brigar, se a gente vestir a camisa, se a gente isso, se a gente aquilo. É pra observação. A gente não foi ensinado a apenas observar para depois sim, aí sim, a gente tomar alguma decisão ou reação. Mas essa reação vai ser trabalhada antes. Mas 90% ou mais da população não aprendeu a fazer isso. Entendeu? Vocês podem ter certeza que a gente não aprendeu a fazer isso. Mas há neuros viciosos de repetição. Que é tudo que eu acabei de falar aqui para vocês, que são os padrões repetitivos que a gente continua repetindo isso. E tem a ver com a neutralidade, porque a gente não conhece a neutralidade. A neutralidade, como a neutralidade, ela te dá poder. Quando você para de reagir a tudo, presta atenção na vida de vocês no que eu vou dizer agora. Quando você para de reagir a tudo à sua volta, você assume, e sim, inteligência emocional. Vocês entenderam? Quando você passa a observar ao invés de... A gente entende isso de verdade quando a gente olha para uma mente calma. Aquela mente que só observa. Aquela mente que a gente tem inveja. Aquela pessoa que tem a mente calma e ela toma só decisões assertivas. Por quê? Porque ela pensa... Não, o cara tá observando. E quem disse que eu tenho que tomar decisão naquela hora? Quem disse? Será que ele não tá certo e nós estamos errados? Será que esse cara não tá certinho em tirar o time de fora de campo, observar primeiro o ambiente? E aí a neutralidade, como eu disse, não significa a indiferença a nada, mas significa você botar a tua cabeça para pensar e transformar isso em raiva. Para que ela vai trazer um sentimento de raiva para dentro dessa situação? Um pensamento de ansiedade, de angústia baixa, sempre lá embaixo. Sendo que nós temos o quê? Que pensar vibratoriamente falando para cima. Entenderam? Ficou claro? Acho que ficou, né? Bastante claro. Gente... E eu tenho um exercício gostoso de fazer aqui, que eu vou ensinar para vocês agora. Quem quiser anotar aí, pegar a mudança de vida, o caderno do esvaziamento mental. Eu falo para vocês, cadê o caderno? Vocês estão com o caderno aí? Compra o caderno, gente. Quem não comprou precisa comprar, para depois a gente passar os exercícios aqui. E aí o que acontece? O exercício prático de treinar realmente afeta minha vida? Ou é só o meu ego falando? Que pergunta é essa, hein? Vou falar de novo. Isso realmente afeta a minha vida? Ou é somente o meu ego falando? A segunda dessa decisão que eu tenho que tomar me coloca no melhor estado emocional meu
Porque se você for pensar impulsivamente, a primeira coisa que virá é raiva, descontrole, ódio e outras coisas. Você é o cara mais foda do que o outro que tá do outro lado. E aí você vai entrar no embate e você vai querer ganhar da pessoa. Entendeu? Obrigado, Marini. O caderno de anotações são as lives, exatamente. Também pode ser. Mas o caderno tem que ser físico, viu, Marini? Tô brincando, precisa ser físico. Fundamente. E visualizar a energia passando pelo seu corpo e indo embora. Aí sim você toma a decisão. Ah, Emerson, mas numa briga não dá pra fazer isso? Eu já quero meter a mão na cara do outro. Não, é aí que você tem que usar mesmo. Aí que você tem que dar um passo pra trás. 2 passos, se tiver que dar 3 passos. Ou só resolveu pro teu ego. Profundamente falando. Se você avaliar a situação, foi só pra atender uma exigência do seu ego. Simplesmente isso. E conclusão disso tudo que eu falei agora pra vocês é quem não é dono das próprias, quem controla é você e não o mundo te controla. É você que controla as situações. Quanto mais neutro você for, mais poder você tem para criar uma nova realidade, a realidade que você deseja. Então, vamos ser menos reativos e vamos aprender a sermos mais neutros em todas as situações, sejam elas quais forem. Deu para entender, gente? Fechou o raciocínio? Interessante isso, não é não? Legal pra caramba. Sobre a neutralidade é extremamente importante porque ela faz com que você cresça vibracionalmente. Quem entende um pouco de física quântica ou quem quer aprender, a neutralidade vai aparecer em vários momentos lá do seu estudo. E eu já vou dizendo pra vocês. Deu pra entender? Deu pra explicar? Foi claro? Gente, que bom que vocês estão hoje aqui. Nessa quinta-feira, a semana já tá acabando aí. E a gente tá indo muito bem. Terça-feira passada a live foi maravilhosa. A gente colocou muita gente na live. Passou mais não sei quantas mil pessoas pela live. Tivemos aí muita gente que ficou presente a live toda aí conversando com a gente. Muita pergunta que apareceu. E hoje tá interessante sobre felicidade, que tem tudo a ver com tudo que a gente tá falando aqui. Que eu até trouxe para vocês 3 perguntas para vocês identificarem a felicidade dentro um pouco do bem material, do materialismo, né? Porque as pessoas hoje em dia estão buscando simplesmente serem notadas, né? As pessoas querem aparecer. E a outra coisa que elas querem ser amadas, mas amar que jeito? Se a gente não aprendeu nem a se amar, a gente não aprendeu a nos amar, como que a nossa felicidade para o outro? Ah, eu só não sei ser feliz sozinho. Quem que vocês já ouviram falar sobre isso? Ah, eu não sei ser feliz sozinha. Isso é o maior auto-engano que existe. A felicidade está dentro de você e você não vai encontrá-la em nenhum outro. O restante acontece harmoniosamente. As relações melhoram. As suas situações, os conflitos de... Obrigado, mãe. Um beijo. Minha mãe aí, ó. Perfeito. Vocês entenderam? E a vida é para ser vivida e não sobrevivida. Você percebeu que a gente sempre se baseia assim no que é externo do Joe Dispenza, desse cara, desse cérebro absurdo, mentalmente falando. Ele fez no instituto dele, lá nos Estados Unidos, uma pesquisa com 30 voluntários. Ele trouxe 30 voluntários, pessoas que nem sabiam o que era meditação durante 7 dias. Essas pessoas ficaram meditando 7 dias. Mas antes da meditação, o que ele fez? Ele, como ele é médico, ele juntou um corpo de medicina, glicemia, de tudo que vocês imaginam. Traçou um diagnóstico de cada um deles. Exatamente, Marini, guarda aí que eu já vou falar sobre isso. E aí o que ele fez? Ele fez esses testes, descobriu que muitas pessoas estavam doentes com algum tipo de anomalia, e após 7 dias, eles fizeram de novo os mesmos exames. Eles examinaram essas pessoas de novo. 7 dias. Elas se curaram de muitas doenças que elas tinham sem saber.
Tinha uma pessoa lá que estava com colesterol alto. Com 7 dias de meditação, o resultado do exame deu que ela não tinha mais colesterol alto. Para você ver o poder de trabalhar a mente, de trabalhar a cabeça. A meditação, obviamente, que é uma das melhores ferramentas para você iniciar esse trabalho mental, porque aí você vai acalmar a sua cabeça, acalmar o seu cérebro. Tão simples que é meditar. E aí, quando ele fez essa análise, está no livro, que é como se o livro lá e ver como se tornar sobrenatural, você vai ver que ele ensina muito bem sobre a meditação e ele fala isso, e eu acredito piamente nessa história. Quando a gente fala de doenças, de pessoas que estão doentes, acamados, se essas pessoas tiverem uma vibração e uma mente elevada e começar a meditar, obrigado mesmo. Obrigado, Flaviana. Espero que eu continue te ajudando aí por muito tempo. Um beijo pra você, Flaviana. Obrigado. E aí, o que acontece? É esse trabalho todo que é vocês, e nós vamos chegar lá na frente na meditação ainda, mas ainda tem um campo grande para nós aí, conversarmos muito ainda. Tentações, acalmar um pouquinho a mente de vocês, e aí sim, a gente vai, em cada live, trabalhando um pouquinho, uma técnica, um exercício, alguma coisinha para ir ajudando vocês aí na caminhada, até a gente conseguir melhorar a vida de todo mundo aí e crescer, né, Mariani? Ficou claro, gente, que interessante essa história? E aí, voltando na felicidade, eu queria que vocês anotassem no caderno aí também essas 3 perguntas que eu vou fazer para vocês agora. Como vocês estão aí no nível da felicidade? No que estou trabalhando hoje e por quê? Ah, mas é fácil responder. É nada. É nada. Não se engane. Nada disso. A pergunta, ó, presta atenção. Eu tô perguntando pra vocês. No que estou trabalhando e por quê? Vocês vão entender daqui a pouco. A segunda pergunta. Com quem estou passando o meu tempo e sincero, não pode mentir, não pode roubar, tem que ser sincero. Com quem estou passando o meu tempo e por quê? Segunda. Terceira, quanto eu estou cuidando do meu corpo e por quê? Saúde não. Vocês entenderam? 3 perguntas que parecem fáceis, mas tem uma profundidade enorme nessas 3 perguntas. E aí, o que eu falo pra você? Mas na segunda, você está desanimado? Se na sexta-feira está vibrando, ó, a energia lá em cima, e na segunda está desanimado, é porque tem alguma coisa errada na sua vida aí. Isso são dicas, botar vocês pra pensar. Na próxima live, quem quiser trazer as respostas, me tragam que a gente vai conversar aqui sobre as respostas e a gente vai estar falando sobre isso. A Nancy, eu estou trabalhando feita e que você não depende de absolutamente ninguém para você ser feliz, Nancy. A felicidade está em você, em mais ninguém. E não deixe em momento nenhum ninguém dominar você por qualquer coisa que seja. Ele sempre olha pra gente como algo que o prejudicou. Somos sempre o erro deles. Erros são situações. Erros são aprendizados em nossa vida. Erros são necessários para que a gente busque ajuda, para que a gente busque conforto, para que a gente busque melhorar a nossa vida, que a gente busque conhecimento de local, mudança de ambiente. Vocês vão falar comigo agora aqui na live. Esse é o ano de mudança da minha vida. Esse ano eu vou mudar a minha vida. Esse ano é o ano de transformação. Esse ano eu vou transformar a minha vida. É isso que vocês têm que dizer para vocês todos os dias. Olhando no espelho, a vida de vocês é o reflexo. Você está infeliz num relacionamento, ou você está com algum problema, qualquer problema que seja, a culpa é totalmente sua, porque foram suas escolhas.
Essa é a primeira coisa. Reconheceu tudo. Agora se escreva no caderno lá que eu falo para vocês comprarem. Escreva no caderno. Isso vai mudar a vida de vocês para que vocês recomecem novamente. Que você pede desculpa e continua tendo o mesmo comportamento. O que é o erro? Falta de confiança total. Obrigado, Vitória. Um beijo para você. Vocês entenderam? Gente, tudo com nós. A culpa de tudo que acontece com a gente, tanto coisa boa como coisa ruim, é conosco, somos nós. Começa tudo dentro da gente. Nós que temos que ver até que ponto a gente está sendo bom ou sendo ruim para uma pessoa. Somos nós que temos que entender isso. Somos nós que temos que olhar para os nossos pensamentos e saber se a gente está pensando a mesma coisa sempre do mesmo jeito, para que a gente mude esses pensamentos. Aqui é uma bronca mesmo, para vocês começarem a sair de dentro dessas mazelas emocionais, de dentro dessas caixas, dessas prisões, para que a gente comece a viver uma nova vida. Não ficar vivendo de passado. O passado tá lá, já foi, já aconteceu. O que você tem que entender é que a nossa mente tem que estar aqui, no presente, construindo algo maravilhoso para você usufruir ali na frente. É agora, é nesse exato momento. Ser você, não pode ser o outro, não pode ser outra coisa. Tem que ser você. A partir do momento você vai olhar e vai dizer assim: cara, tudo que eu sonhei está acontecendo na minha vida. Tudo que eu pensei um dia está acontecendo na minha vida. A pessoa que eu sonhei, ela apareceu na minha vida. Trabalhando a nossa mente, trabalhando as nossas crenças, a gente vai destravando as nossas áreas que estão estagnadas há décadas, reprogramadas lá atrás na nossa infância, dentro do ventre das nossas mães, como eu já expliquei sobre a neurociência aqui. Você não continue na mesma vida, que o padrão comportamental ele não se repita novamente, certo? Nancy, eu não tenho nem o que te falar dessa frase que você colocou. Realmente, Nancy, você vai se lascar. A doença e tem que ser cuidada medicamentosamente. Tem que ter médico no meio. Não é terapia não. Tem que colocar um médico. Tem que ser ajudado por um médico. É uma triste realidade, Nancy. Ele não tem clareza para tomar decisões. Como essa pessoa vai tomar decisão? A Mareni, estou num trabalho árduo comigo mesma de reprogramação total. E Mareni, você já deu grandes saltos na sua vida aí. E você vai conseguir cada vez mais. Ele não faz nada sem pôr a bebida numa barata. Lógico que eu não estou falando aqui para ninguém beber. Lógico que você pode beber. Você pode beber um bom vinho, acompanhado da sua esposa. Existe tudo, existe um limitador. Não existe, não precisa ter controle. A pessoa tem que ela saber até onde ela pode ir. Então assim, tudo isso que a gente fala aqui são problemas do cotidiano. Isso aqui não são ilusões, eu não estou inventando nenhuma história aqui, porque a gente chega à conclusão de que tem muita gente doente. E vou dizer mais para vocês, poucos estudos sobre isso, que falam o seguinte: a medicina está muito avançada, em grandes campos, em vários campos a medicina está muito avançada. A medicina avançou muito nas últimas décadas, mas nunca tivemos tanta gente tão doente como a gente tem agora. Quanta gente doente a gente tem? As cabeças, as suas mentes. E como elas não aprenderam, não adianta nada a medicina estar avançada se as pessoas não estão se cuidando internamente. Porque não adianta eu dar um remédio para a pessoa para mudar a tomada de decisão dela. Ela vai continuar tomando a decisão do mesmo para minha vida. Não existe um remédio que eu tome para eu ser rico amanhã. Então, gente, primeira coisa, o mundo é milhões de pessoas. E a gente vai, sabe o que? Invocar a pessoa da esquina, o vizinho. Ah, eu quero casar com o vizinho. Pelo amor de Deus.
Até pode ser o vizinho, mas desde que esteja no mesmo nível vibracional que você deseja. Mas para isso você tem que aumentar a sua vibração. É assim que funciona. Então a gente pode, gente, melhorar a nossa vida, mas precisa entrar aí nessa conversa o querer. O querer precisa acontecer. Ô Valmir ou Valdir? Peraí, Valdir, você não tem ideia a quantidade de gente que eu atendo que fala essa mesma. Ah, eu acho que é um erro duplo. É um erro duplo. Porque a gente não é mais o mesmo. Nós não, e nem a outra pessoa é. Eu sempre falo, eu oriento, eu não peço para a pessoa fazer. Mas, gente, quando a corda estoura, quando o vaso quebra, gente, para voltar de novo a ser... Estou preocupada com a filha. Fuma demais. Iraci, já é um outro problema que a gente tem que tratar em mentoria mesmo. Que aí já é uma relação filha, mãe e filha. Aí tem que ser as duas, tá? Não pode ser uma só. Talvez assim envolve outras coisas, comportamento humano, tem que saber a idade, qual geração que ela é, etc. Saber quais amizades que ela tem, o que ela quer da vida dela. E também se ela não quiser nada, ela só vai procurar desejo, balada e bebida e outras coisas mais. Isso se não trouxer um filho de bandeja para você ser avó daqui uns dias. Então tem muita coisa acontecendo no mundo porque a turma tá todo mundo com a cabeça barulhenta. As pessoas estão sem esforço nenhum. Gente, essa moda vai passar. Essa onda vai acabar. E aí foi o que eu disse na outra live. A única coisa que vai sobrar nesse mundo são as pessoas pessoas que evoluíram internamente para um novo nível de vida. As pessoas que procuraram a autoconsciência. Essas pessoas serão os grandes vencedores desse mundo caótico. E não é isso que eu quero. Eu quero ajudar vocês a despertarem para uma nova vida. A curva de rio. Isso mesmo, Marini. Roberta, que bom que você tá aí. Nancy. Então, gente, tem muita coisa acontecendo no mundo. E eu percebo que as pessoas estão perdidas. As pessoas não sabem o que fazer, quais decisões. Obrigado, Marini. Totalmente perdido. Tem pais e mães que não sabem o que fazem mais. E a gente não está sabendo o que faz com a nossa vida, né? O que eu faço com a minha vida, o que eu faço com isso que eu tenho dentro de mim. Então a gente precisa começar a trabalhar a nossa. E é esse trabalho que eu ofereço para vocês. Estão numa zona de conforto enorme. Elas se conformaram com a situação, porque o ser humano ele é assim. Se tem outra pessoa na mesma situação que ele, então ele acha que para ele não tem muito problema. Se ele tá ruim de dor de cabeça e tem um outro que tá com uma dor de cabeça maior ainda, ele fala, nossa, ainda bem que eu não tô com a dor de cabeça do outro. Então eu digo que o ser humano, ele tem o dom de ficar na zona de conforto. Caos com tudo que está acontecendo, com educação, que as pessoas se conformam com muita facilidade. Você deu uma cerveja para a pessoa, tocou um pagode, tá tudo bom, tá perfeita a vida da pessoa. E essas pessoas estão resolvendo a vida delas, essas pessoas estão conseguindo conquistar coisas que eram inimagináveis para elas. Eu digo uma coisa para vocês, vocês podem conquistar o que vocês quiserem na sua vida, desde que vocês entendam o processo da E outra, todas as pessoas que eu converso, no fundo, elas têm um enorme vazio dentro delas. E outra, Flaviana, porque a pessoa, ela ignora tudo que ela não conhece. É o contrário, ela teria que ter curiosidade para conhecer. Mas ela ignora, ela critica, ela julga. Então aí que eu falo, as pessoas despertas estão procurando conhecimento, níveis de consciência muito lá embaixo e continuam vivendo a mesma vida. Felicidades momentâneas, porém quando estão sozinhas a solidão pega forte. E é uma solidão dolorida demais, Valdir. É o Brasil.
O Brasil tem maior quantidade, segunda maior quantidade de casos de ansiedade do mundo. É do mundo, não é da América. Para vocês, por que essas pessoas estão depressivas? Frustração, perda do contato corpo e alma, aterramento aqui nessa terra. A ansiedade prolongada gera depressão, isto é isso. A depressão começa lá na ansiedade de algo que nem aconteceu e provavelmente nem vai acontecer. E aí entram as outras coisas, o pacote todo completo, né? As angústias, as frustrações, os desejos que não conseguiu realizar, o dinheiro, a pessoa... Gente, eu vivo tão bem, mas tão bem que vocês não têm ideia. Que eu tô nem aí se eu tô sozinho ou se eu tô com alguém o dia inteiro pra todo mundo. Eu tenho o meu gastrobar que eu recebo as pessoas aqui, tanto da mentoria como as pessoas vêm almoçar aqui comigo. E eu cozinho pra essas pessoas todo santo dia. Risadas, grandes gargalhadas com os meus amigos. Recebi meus netos esse final de semana, que foi uma bênção de Deus. E todos nós falamos a mesma coisa sobre reprogramação mental, sobre evolução. Eles já estão com 20 e poucos anos, eles já estão se despertando para isso. Fale que você, minha filha é consultora aqui no TikTok, tem quase 200 mil aí, mães que seguem ela. E aí eu fico vendo isso, eu tenho um orgulho enorme da minha família que eu, desde que, volto a dizer, desde que nós mesmos mudemos, que comece a mudança dentro de nós. Ela começa aqui, para depois a gente levar conhecimento para os demais. Maravilha! E eu acho que esse, viu, Fabi? É o legado, a gente tem que deixar alguma coisa. Eu já escrevi os livros, estou escrevendo já o 3º livro, que o título é Mentes Barulhentas, que é... A gente só aprende também ouvindo outra pessoa falar. Sozinho a gente tem dificuldade, porque a gente se sabota. A gente olha o texto e a gente se sabota. A gente olha para lá e fala, não, mas não é assim. Agora, quando alguém fala, alguém dá exemplo, alguém prova, a gente acredita em crenças, em quebra de crenças que nos limitam a viver melhor, a mudar de vida. Ô Ana, você não está desistindo de viver. Você tem que aprender a viver. Às 18h30, nas terças e quintas-feiras, escrever as suas perguntas para que eu consiga te ajudar a ter mais clareza sobre essa frase que você escreveu. A frase Porque se você trabalhou você internamente, o outro não vai ter esse poder de tirar a tua vida. Em momento nenhum. Não é porque nos colocou aqui por acaso a sua semelhança e colocou na terra para que ele sofresse. A mulher, o homem, nós não estamos aqui para sofrer. Aonde que vocês viram isso? Nós estamos fazer o bem para o outro e viver feliz, pleno, atitude plena, vida plena, realizada aqui, enraizado nessa terra, ciente, são, sem ilusões, sem agora, plenamente. Lembra lá do Mind Vivência? Isso a gente tem que expurgar, a gente tem que excluir da nossa vida. Eu não posso mais sobreviver, eu tenho que viver. Nós temos que buscar a felicidade dentro de nós para vivermos em paz. Nós temos que depender somente de nós, Valdir. E nós não vai atingir o objetivo da prosperidade ou da abundância se não trabalharmos internamente as nossas crenças que nos limitam a atingir os objetivos baseado nas crenças que foram reprogramadas na nossa mente. Deu para entender, gente? O geralzão aí? Hoje foi pancada mesmo, eu queria dar umas pancadas, porque teve pessoas que pediram isso aí pra gente live com o nosso time, né, Marini? Só tá crescendo o nosso time. Quero um dia poder conhecê-los pessoalmente também, que deve ser um barato. Já pensou a gente conseguir aí fazer um evento que a gente consiga se reunir todo mundo aí? Lembro a Cleide, ô Cleide, um beijo, que bom que você tá aí.
Agradeço demais você, a Ana, um beijo pra você, Ana. Ana, presta atenção em tudo que eu disse, foram pouquíssimas coisas, mas eu quero te ajudar, mas você tem que vir conosco. Lembre-se, começa dentro de você, tá bom? Terça, um beijo, Marta, também. Beijo pra você também, obrigado, viu? Valdir, um grande abraço. Apucarana, Paraná. Conheço sua cidade, viu, Valdir? Bela cidade. Adoro o Paraná. Trabalhei muito tempo aí. Trabalhei em Curitiba, trabalhei na Bosch. Um abraço pra você, Valdir. Quem mais? A Irani. Eu esqueci de mais alguém aí? Gente, um beijo pra ele aqui. De novo, terça-feira, às 18h30, para estar conversando com vocês novamente aqui na nossa live semanal. Um grande beijo para vocês, uma boa semana e que Deus abençoe vocês. Um beijo, tchau, até terça-feira. Até mais, tchau, tchau.